Olá, a paz do Senhor Jesus aos nossos alunos aqui do Núcleo Teológico IBAD. Eu sou o Pastor Marco e nós estamos de volta com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, a lição de número 5, falaremos aqui da Igreja de Amor. Amém. Bom, antes de começar as nossas aulas, eu sempre recomendo aí aos alunos que assista a esta aula, com a sua Bíblia aberta, com a sua revista da Escola Bíblica Dominical, bem como aí um caderno, uma caneta para você fazer aí as suas anotações, ok? Vamos então aí para os nossos slides. Bom, aqui está nosso slide, tá? Nós vamos ver aqui na introdução, hoje a lição 5, uma igreja cheia de amor, né? Aqui na introdução, nesta lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Amém? Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Ele quem? Deus. O próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele capacita, ele dá capacidade para a sua igreja enxergar os mais necessitados. Amém, irmãos? E aqui a gente aprende uma lição muito importante. Para que uma igreja possa ajudar as pessoas lá de fora, é importante, é fundamental também que ela cuide primeiro aí dos que estão dentro de casa. Porque uma vez esses que estão dentro, quando eles sentem o amor de Deus, o acolhimento da igreja, com certeza, consequentemente, ele retribuirá este amor que ele recebeu. Amém? Então nós não podemos pensar em projetar um amor de uma igreja que acolhe só aqueles que estão lá fora, mas principalmente os que estão dentro. Tá? É um assunto importante que muitas vezes pouco se fala, mas se percebe que dentro da própria igreja há muitas pessoas que são feridas, machucadas, desprezadas, pessoas que já até perderam a esperança de ter um convívio com a igreja devido a essas circunstâncias. Amém, irmãos? Que possamos nos conscientizar de que o Senhor Jesus Cristo nos chamou para que sejamos o seu templo, a igreja de Cristo somos nós. Amém? Bom, o amor de Deus, ele não é um mero sentimento humano, tá, irmãos? Deus é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Então, a expressão máxima do amor de Deus é o próprio Senhor Jesus. Amém, irmãos? Por que é o próprio Senhor Jesus? Porque ele está dizendo aqui, olha, somente através do amor de Deus o cristão aprende a ser solidário e generoso com os que precisam ter suas necessidades supridas. Amém? Então, este amor de Deus, que é a expressão máxima da graça de Deus, e a expressão máxima da graça de Deus é o Senhor Jesus Cristo, tá? Ela foi derramada dos nossos corações. E de que maneira esta graça de Deus ela é derramada nos nossos corações? Através do perdão, através da salvação, através da transformação, não é isso? Então a graça de Deus é um dom imerecido, é um favor merecido. Então o perdão, a salvação, a graça que o Senhor Jesus Cristo nos proporcionou, derramou sobre o nosso coração, sendo nós pecadores, sendo nós não merecedores dessa graça, mas Ele derramou em nossos corações. Amém, igreja? Vamos lá? Então nós vamos aprender aqui no primeiro tópico o amor manifestado na comunhão cristã.
A igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. E era o coração e alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram em comum. Olha que fato interessante, né, irmãos? A Bíblia Sagrada vai dizer que era o coração e alma da multidão dos que criam, né? Então havia uma forte conexão, né, e concordância entre todos os crentes ali presentes. Então havia uma forte conexão, uma forte concordância, tá? Nos seus sentidos, né, que fala aqui do coração, e também ações e propósito, que fala aqui da alma. Então, onde houver discórdia, Deus não opera. Então, esta igreja que inicia aí com 120 discípulos e depois ela se estende para uma grande multidão, era uma igreja que tinha tudo em comum. Eles concordavam entre si. Amém, irmãos? Então, o que nós aprendemos aqui? Que é muito importante, né, a igreja permanecer nesse propósito de concordância. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, em que muitas vezes a palavra do Senhor está sendo pregada, a palavra do Senhor está sendo ensinada, e a gente percebe que existe uma classe de pessoas que estão ali concordando, né, porque é uma doutrina bíblica, mas infelizmente também tem aqueles que não concordam, tem aqueles que julgam, amém? Então, a igreja primitiva, ela cresce dentro desse propósito. Eles estavam unidos num só coração, certo? Num só propósito, com o sentimento do coração e alma entre eles era um. Ficou claro aqui? A gente vai detalhar um pouquinho mais à frente aí. Bom, uma igreja pequena, ela possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Ela também enfrenta seus problemas e desafios. Então aqui nós estamos fazendo uma comparação de uma igreja pequena, que começa lá com 120 discípulos, e agora uma igreja que se estende por uma grande multidão. O que nós observamos aqui? Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são bem maiores, né, em proporção em relação a uma igreja pequena. Isso é, é óbvio, não é verdade? Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é composta de seres humanos que são falhos, o ser humano que é pecador, o ser humano que constantemente comete pecado, amém? Então, e devido a essas nossas imperfeições, é comum que na igreja aconteça problemas, dificuldades. Problema estes, né, que dentro da palavra de Deus, ela em conjunto, né, em oração, ali o corpo de obreiros da igreja, ela consegue então sanar esses problemas. Amém, irmãos? Então, vamos prosseguir aí. A igreja de Jerusalém cresceu em escala geométrica. Ela se multiplicava, Atos 6 e 7, e com isso os desafios também eram maiores. Com ela se comportaria como ela se comportaria no novo formato. Então veja bem, a igreja começa lá com 120 discípulos, e ela começa agora a crescer, e como é que a igreja ela vai suportar isso? Como é que ela vai enfrentar esse problema? A primeira pregação de Pedro, ali em Atos capítulo 2, quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. Lá em Atos 3 e o capítulo 4, essa multidão já chega a quase 5.000. Imagine você batizar, né, quase 3.000 pessoas num só dia. Como cuidar dessas pessoas? Como fornecer para essas pessoas o discipulado cristão para que elas cresçam na graça e no conhecimento? Né? E quando a gente fala de conversão, no período greco-romano, era um povo que vinha de uma cultura pagã.
aonde cultuava ali ídolos, e que na prática da adoração desses ídolos havia orgia, havia bebida, enfim. Era um povo que estava se convertendo ao Senhor, mas era um povo que precisava de um cuidado especial. Amém, irmãos? Então, a pergunta é, ela manteria uma unidade em meio à complexidade? É isso que nós vamos descobrir. Tá? Então, somente através do amor cristão, a igreja pode manter-se unida. Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, nos corações dos crentes. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Então, quando nós olhamos para a história da igreja em geral, a gente percebe que no início a igreja ela tem essa postura, essa característica dos irmãos se reunirem na casa, até porque eles ainda não podiam cultuar a Deus dentro do templo, eles foram expulsos do templo, e eles começaram então a reunir nas suas casas, essas casas que eram um lugar onde se faziam os encontros, né, os cultos, eles foram sendo adaptadas, né? Assim como é um ponto de pregação, muitas vezes, que começa como um ponto de pregação, e a pessoa vai estendendo e acaba se transformando numa igreja, né? E então, é, a, então, quando uma igreja ela se divide, quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou conta do lugar do amor em algum ponto. Então, como eu estava dizendo, quando se estuda a história da igreja, a gente vai perceber que em um determinado momento, né, quando a igreja já está aqui mais sólida, mais composta, os problemas começam a surgir. Paulo, por exemplo, quando escreve uma carta para a igreja de Corinto, ele vai se referir a uma divisão na igreja. Na igreja de Corinto havia ali as divisões, o grupinho de Paulo, de Apolo, de Pedro, amém? E ele vai dizer assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Né? Então, ele está dizendo assim que um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então se percebe muitos problemas surgindo, e Paulo não vai tratar só a questão da divisão de grupinhos e facções dentro da igreja, ele vai tratar assuntos de várias, né, naturezas, concernente aos dons espirituais, concernente à Santa Ceia, de pecados, né, que eram gravíssimos, que eram tolerados na igreja, enfim, tá ok? Mas o que chama atenção é que o apóstolo Paulo, que foi um plantador de igrejas, né, um excelente missionário, ao escrever estas cartas, corrigindo, instruindo, né, para que os irmãos andassem nesse propósito, ele tinha aquela sensação de missão cumprida, de dever cumprido. Amém? Glória a Deus por isso. Então a expressão era um coração e alma, né, mostra a igreja em sua essência, revelando a sua união interna. Amém? O Espírito Santo capacitou os cristãos para a missão fora da igreja. Amém, irmãos? Lembra que eu falei aqui no começo que para uma igreja cuidar das pessoas que estão lá fora, ela precisa primeiro cuidar do que estão dentro? E a igreja primitiva fez muito bem isso, porque quando a igreja ela se estabelece, era Roma quem estava no poder. E muitos cristãos, quando se convertiam ao evangelho, como forma de punição, né, os imperadores ali confiscavam os bens desses cristãos. Então, era uma forma de punir. Ah, você quer se converter ao cristianismo? Confiscava o bem. Essa pessoa perdia a moradia, perdia os bens que tinha. E para onde ela ia? Né? Então, a igreja, em contrapartida, o que a igreja fez? Nesse período, a igreja começou, então, a cuidar dessas pessoas. Amém? Quando era o culto lá, eles tinham, antes do culto, nós falamos isso em aula passada, eles tinham lá uma hora de refeição, tinha uma recepção, primeiros eles se alimentavam, né? Depois participavam da Santa Ceia e logo após o estudo da Palavra de Deus. Então havia um cuidado muito especial com essas pessoas internas ali que estavam sofrendo, ao ponto de vender as suas propriedades, tá?
vendiam essas propriedades e repartiam para que não houvesse necessitado entre eles. Por quê? Porque muitos cristãos, sem ali os seus bens que foram confiscados, sem ter aonde morar, não ter moradia, não ter como se alimentar. Então a igreja, ela cuidou muito bem dessa situação. Então agora ela estava forte para também cuidar daquelas pessoas lá de fora. Amém? Então o Espírito Santo capacitou os cristãos para a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos inteiramente. Amém, irmãos? Então, é muito fundamental isso aqui, importante que eu vou falar. Por que Deus operava pelas mãos dos apóstolos sinais e maravilhas? É porque a igreja saía para evangelizar. Hoje nós queremos ver o milagre de Deus acontecendo, mas não quero generalizar, mas muitas igrejas aí, denominadas cristãs, evangélicas, deixou esta ordem de Jesus, esse imperativo de Jesus, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Se tem um lugar onde Deus quer manifestar o seu poder na vida do incrédulo, é na pregação do evangelho. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Prosseguindo aí. O que nós aprendemos aqui então no primeiro tópico? Tá? Que a união e o amor entre os cristãos impulsionados pelo Espírito Santo, fortalecem a igreja e a sua missão. Então, quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o primeiro lugar. Tranquilos? Vamos lá, então. Aqui no tópico 2, nós vamos ver sobre o amor como manifestação da graça. Amém? Vamos lá. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito Santo é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Olha, eu vou repetir novamente. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito Santo é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Amém, irmãos? E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos lá? Muitos acham que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam, está nas regras e nas normas. Não, irmãos, né? As regras, elas são importantes? Sim, claro que são. Podemos viver sem elas? Contudo, o Espírito opera não no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Então, não é obedecer regras e normas, é fundamental, é muito importante, mas a presença do Espírito Santo opera onde há comunhão. Amém, irmãos? Onde há união entre os irmãos. Então, analise, né, a sua vida como igreja, o ambiente que você serve a Deus. O povo é unido? Existe união? Existe comunhão entre os irmãos? Amém? Então nós estamos aprendendo que uma igreja que ela não é unida, uma igreja que entra pelo caminho da divisão, como terá o amor de Deus dentro desta igreja? Amém, irmãos? Então vamos lá. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada nesse texto. Em todos eles havia abundante graça. Graça é um dom imerecido, é um favor imerecido. Eu já expliquei que a graça de Deus derramada nos corações é o perdão, é a salvação, é a regeneração. Tudo isso Deus fez por nós, sendo nós pecadores, não merecedores dessa graça. Amém? E a igreja primitiva estava cheia da graça de Deus. Amém, irmãos? Então isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Então todos eles estavam sendo abençoados, né? Todos eles estavam sendo cheios da graça de Deus.
Amém, irmãos? O que é estar cheio da graça de Deus? É estar cheio da, da, do perdão de Deus, é cheio da salvação em Deus, cheio dessa vida de entrega a Deus. Tá? Servir a Deus para eles não era algo assim penoso. Ai, meu Deus, eu tenho que ir para a igreja. Não. A graça de Deus na nossa vida, irmãos, é aquela alegria que nós temos de ir para o culto para adorar o Senhor. Não ir à igreja, né, como uma forma de obrigação, de compromisso, que você tem que fazer. Não. A graça de Deus sobre a nossa vida, ela nos dá esse prazer, esta alegria de estar na casa do Senhor, como disse o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Bom, qual é a razão ou o motivo daquela contagiante ambiente cristão? Então, uma igreja dinâmica que demonstra amor para com o seu próximo, na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Os irmãos perceberam? Então eu falei que a graça de Deus, o que é estar cheio da graça de Deus, é aquela alegria de ir para o culto por livre e espontânea vontade para adorar ao Senhor. E isso contagia as pessoas. Amém? Então, uma igreja que é composta de cristãos cheios da graça de Deus, que estão ali por amor, que estão ali por dedicação, que estão ali para fazer o melhor para Deus, isso é irradiante, isso contagia as pessoas. Duro, irmãos, triste é quando você está num culto adorando ao Senhor, dando o seu melhor na adoração, e de repente tem alguém ali do seu lado murmurando, reclamando, criticando, né? Então isso é perigoso demais, tá? E é contagiante também para o mal, né? Então a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão, tá? Por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Amém, irmãos? Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Amém? Então, há uma diferença aqui em ser cheio do Espírito Santo e cheio da graça de Deus. Cheio do Espírito Santo é o poder, a capacitação, o fortalecimento para você fazer a obra, evangelizar, pregar, ensinar a palavra. Cheio da graça de Deus é fazer isso com alegria, é fazer isso com uma entrega total a Deus, sem ser uma coisa obrigatória, forçada. Amém, irmãos? Pastor, como é que eu sei então que estou cheio da graça de Deus? É quando você trabalha na igreja e você faz isso com alegria. Você faz isso com uma forma de fazer o melhor para Deus. Se isso acontece com você, você é uma pessoa cheia da graça de Deus. Amém? O que nós aprendemos aqui no segundo tópico, então, é que a graça de Deus, ela se revela no amor cristão, capacitando os crentes a viverem equilibradamente entre a comunhão e a prática dos dons espirituais. Ficou claro? Prosseguindo aí. Tópico 3. A manifestação do amor na solidariedade cristã. A equidade, a busca pela equidade. Pastor, o que é equidade? A equidade é a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Olha, irmão, isso aqui é muito importante, né? Nós temos aprendido que o meu direito, ele começa quando termina o direito do outro, e assim sucessivamente. Então a equidade é a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um, irmãos, sem acepção de pessoas. Todos diante de Deus somos iguais, não somos maiores do que ninguém. O maior na igreja sempre vai ser o Senhor Jesus Cristo. Amém? Diferentemente da igualdade, né? A equidade, ela não exagera, ela não enxerga as pessoas como sendo todas iguais. E por isso busca a forma de ajustar os desequilíbrios entre elas. Então, diferentemente da igualdade, né? A equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais. E por isso busca forma de ajustar o desequilíbrio entre elas. Amém? Então vamos lá.
Em Jerusalém não havia nivelamento social. Nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também. Não muito diferente dos dias de hoje, não é verdade? Então a igreja ela demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Amém, irmãos? E aqui a gente aprende uma lição muito importante. Que as pessoas pedem prosperidade para Deus, que querem serem prósperas, né? E nós entendemos que um dos propósitos de Deus tornar a pessoa próspera é que ela tenha facilidade de abençoar os outros. Amém? E tem muitas pessoas, né, que têm condições de ser abençoadoras. Pessoas essas a qual Deus capacitou, né, pessoas estas que Deus o abençoou, dando prosperidade. E muitas vezes estas pessoas têm dificuldade de estender as mãos para o necessitado. Amém, irmãos? Então, é importante, né, de que na igreja, na sociedade, em qualquer lugar que nós vivamos, aonde houver uma pessoa, né, com mais condições que pode ajudar o que tem menos condições, isso é importante para Deus. Amém? Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento e não de domínio, porque eles vão dizer que tudo que eles possuíam não, não tinha como fosse deles, né? Tudo para eles era em comum. Então os crentes eles mantinham a propriedade, né, de seus bens. Então os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Amém? Glória a Deus por isso. A mãe de João Marcos, Maria, né, mãe de João Marcos, ela colocou sua casa a serviço da igreja, transformando em uma casa de oração aonde a igreja se reunia. Amém? Então o cenáculo onde eles oravam era um sobrado na parte de cima, aonde a igreja se encontrava ali para a oração. E era a casa de João Marcos, colocou a sua casa à disposição da igreja. Então a prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias, né? Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Tranquilos até aqui? Prosseguindo aí. Um exemplo da voluntariedade. Nada era feito de forma obrigatória, tá, irmãos? Esse fato que eles faziam de vender as suas propriedades e vender, repartir o dinheiro com eles, não era obrigatório. Os apóstolos não mandou ninguém fazer isso, tá ok? Isso era voluntário, era conforme cada um sentia no coração. Então não era feito de forma obrigatória ou por constrangimento, tá? Havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros, isso é importante. Os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e eles então é quem administrava isso aí, tá ok? Bom, havia uma consciência de pertencimento, né? E por isso ninguém desejava ver o outro excluído. Amém? Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. Maravilha, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, nós aprendemos aqui no tópico 3 que o amor se expressa na prática da solidariedade, onde os cristãos cuidam dos necessitados e buscam a equidade na comunidade. Tranquilos? Prosseguindo aí, nós temos a conclusão, tá ok? Vamos lá. Vimos como o amor de Deus derramado nos nossos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com as suas posses, se prontificava a dar o que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Olha que importante, né? E ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia
e se auto-titular de cristão. Então, o verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Amém, irmãos? Então, aqui, tá? Nós chegamos ao final de mais uma aula. Tá? Semana que vem estaremos aqui na 6ª lição. Desejo a todos vocês aí um ótimo final de semana. Tá? Não deixe de frequentar a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é um departamento importante da igreja, onde você tenha condições de aprender a palavra de Deus. Bom culto a todos. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.